Olá, seja muito bem-vindo. A gente começa agora mais um Trabalho em Revista, programa que é produzido aqui pela Justiça do Trabalho em Mato Grosso. O Tribunal concluiu na última semana mais uma etapa do projeto TRT em Movimento, com visita às varas do trabalho da região norte do estado. Veja como foi. Os trabalhos do projeto TRT em Movimento foram divididos nessa última etapa entre duas equipes. A primeira delas, coordenada pelo presidente do tribunal, Edson Bueno, visitou as varas de Sinop e Sorriso. Já a outra, coordenada pela vice-presidente Beatriz Teodoro, esteve em Peixoto de Azevedo, Colíder e Alta Floresta. Nesse primeiro momento é muito mais do público interno, saber quais são as expectativas dos servidores, as dificuldades, a infraestrutura da unidade, o eixo humano e saber qual é a produção processual. Então, de modo que eu saio desta outra etapa aqui para o norte, essa segunda da vez do norte, muito contente mesmo. A receptividade foi muito boa e, ao mesmo tempo, nós pudemos mostrar para os servidores que o tribunal tem um olhar carinhoso para com os seus servidores, está atento às necessidades e está indo até cada um deles e mostrando essa importância. O objetivo dos encontros foi partilhar as ações da administração e conhecer melhor a realidade de cada unidade. No início, a realização de dinâmicas com os servidores das varas pretendeu fortalecer os laços internos com identificação dos pontos fortes e fracos. Em seguida, foi realizada a apresentação do plano de gestão da atual administração e fornecida orientações sobre a qualidade de vida. Há um consenso em todos os servidores e juízes que ocupam essas varas, no sentido de que todos estão imbuídos do espírito em ajudar, em auxiliar e atingir os resultados do nosso planejamento estratégico, em especial a promoção de uma jurisdição efetiva, célere, e a promoção da qualidade de vida, sem que uma seja negligenciada em detrimento da outra. Eu achei ótima iniciativa, porque é uma aproximação da administração do tribunal, dos servidores e das necessidades de cada unidade, individualizadamente, porque não tem como fazer uma análise coletiva, né? Cada um tem as suas particularidades. Em reunião com os magistrados e diretores das varas, as equipes também analisaram os dados estatísticos das unidades. A meta foi identificar os aspectos processuais positivos e os que necessitam ser reforçados. A visita é importante no sentido de trazer para as unidades, que são a atividade fim do tribunal, os objetivos que a administração pretende plantar nesses dois anos. Com isso, nós podemos colaborar, podemos ajudar a administração a atingir esses objetivos. Fiquei bastante satisfeita, eu achei bastante interessante a integração de nós que estamos no interior com a administração, sentir quais são os rumos que serão tomados, a forma como está sendo avaliado o nosso trabalho, os números estatísticos, a valorização do nosso trabalho e das pessoas que estão no interior. O projeto está percorrendo todas as unidades da Justiça do Trabalho no estado e tem motivado servidores e magistrados por onde passa. A visita do tribunal aqui na nossa vara de Peixoto foi muito importante para a gente se sentir, porque a gente se sentiu bem acolhido assim, pelo tribunal com relação à qualidade de vida dos servidores. Queremos que o tribunal olhe para nós e nos forneça diretrizes, projetos para cada vez mais melhorar o trabalho e a gestão. Considero que foi extremamente produtivo. É essa a administração que nós, servidores, que estamos aqui na base, esperamos. Uma administração participativa que nos ouça, que nos pergunta o que nós pretendemos do nosso regional, do nosso tribunal. Afinal, somos nós aqui a cara do tribunal, né, na base. E assim como os servidores não dizem não para a administração, nós também louvamos muito essa iniciativa de poder dar a nossa opinião e formar, junto com a administração, o nosso planejamento, como vai ser feito, como vai ser executado. No quadro direto de Brasília, um ajudante de motorista que teve que dormir no caminhão deverá receber indenização por danos morais. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. Até 2 meses fora de casa.
Éder viaja ao país de norte a sul transportando grãos. O almoço, às vezes, é feito aqui mesmo, na carreta. E o descanso, à noite, na cabine. Para ele, o que preocupa mais na hora de dormir na estrada é a segurança. Não tem segurança nenhuma, né? Porque você vai dormir daí, em qualquer lugar, tem posto que eu nem fico para dormir, né? Tem certos lugares que o pessoal mesmo fala que rouba, como é que você vai dormir num lugar que o pessoal já te alerta que rouba, né? Então você não tem segurança nenhuma. Dormir na estrada, dentro do caminhão? Pois é, mesmo sendo um hábito comum entre os caminhoneiros, a Justiça do Trabalho condenou uma empresa de Minas Gerais a pagar indenização por danos morais no valor de R$1.000 a um ajudante de motorista que passou por essas condições. Os patrões deixaram de repassar as diárias das viagens e, sem condições de pagar hospedagem, o profissional passou noites em locais inseguros. Além do risco de assalto, a decisão levou em conta o descumprimento de um acordo firmado por convenção coletiva entre o sindicato da categoria e as empresas de transporte de cargas de Minas Gerais. Este caminhoneiro, da Bahia, não recebe diária ou ajuda financeira para a hospedagem. Mas para ele, se existir acordo e o patrão não cumprir, deve ser cobrado. Fez acordo, tem que cumprir. Aí tem a lei ao favor do trabalhador, né? Para a gente poder reivindicar depois. Precisaria de uma fiscalização mais contundente por parte dos meios, dos órgãos que fiscalizam a questão. Reunir a demanda de todos em uma única ação judicial. Essa é a ação civil pública. Sobre o assunto, a gente conversa no próximo bloco com a desembargadora Elinei Veloso. Não saia daí. Voltamos em um instante. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria, localizadas no térreo da sede do TRT, estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente, a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe, teremos o maior prazer em recebê-los. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. Você sabia que existe um instrumento que permite reunir a demanda de um grupo em um único processo judicial e assim resolver o caso com mais economia para todos os envolvidos? Quem vai explicar isso para a gente é a nossa entrevistada de hoje, a desembargadora Elinei Veloso. Doutora Elinei, obrigada pela sua presença. Que instrumento que é esse? E se ele pode ser usado para qualquer pedido? Bom, nós temos no nosso ordenamento a ação civil pública, que é uma medida judicial que já encontra-se incorporada ao nosso ordenamento jurídico já há muitos anos, desde 1985, com o advento da Lei 7.347 de 85. E essa ação permite a defesa em um único processo de direitos que envolvem uma gama muito grande de pessoas, não é? Que são os direitos coletivos, os direitos difusos, os direitos coletivos e os direitos individuais homogêneos. Esses direitos individuais homogêneos inclui qualquer pedido, doutora? Bom, os direitos individuais homogêneos, eles são caracterizados por serem direitos que possuem uma origem comum, ou seja, eles decorrem de um mesmo fato ou de um mesmo ato. Que é, né, doutora, o que a gente vê com muita frequência aqui na Justiça do Trabalho. Exatamente. Aqui na Justiça do Trabalho, as ações civis públicas são muito frequentes. O Ministério Público do Trabalho, inclusive, que é uma das pessoas legitimadas à propositura da ação civil pública, possui inúmeras ações civis públicas aqui na Justiça do Trabalho, e os direitos defendidos nessas demandas, eles vão desde o meio ambiente de trabalho, para que se evite condutas discriminatórias no ambiente de trabalho, para que se evite o trabalho degradante, né, para que se busque não só prevenir novas ocorrências de irregularidades, mas também corrigir as irregularidades existentes.
E as ações civis públicas, então, elas atingem um grupo, uma coletividade de trabalhadores em um único processo. Por isso, é muito mais econômico para a Justiça do Trabalho e mais cômodo, diria, não é? Mais prático para os trabalhadores, que têm os seus direitos defendidos, não é? No mesmo processo, e assim não se corre o risco de eventualmente obtermos decisões discrepantes envolvendo uma mesma situação fática, como nós já tivemos alguns casos, né? Aliás, são até demasiadamente frequentes, e não porque o trabalhador deixe de ter direito, né, em alguma situação, mas porque pode ser que a prova necessária para se demonstrar a existência, a legitimidade daquele direito, ela, por uma razão ou outra, não é produzida em determinado processo. E aí, naquele processo onde essa prova deixa de ser produzida, a decisão vai ser diferente. A decisão vai ser diferente, exatamente. E aí, na verdade, é uma injustiça, porque foi a mesma situação e tem decisões com resultados distintos, diversos para uma mesma situação. Pode ser que isso ocorra. E o que não aconteceria se todos os direitos fossem, então, defendidos numa única ação, que seria, no caso, a ação civil pública. No caso de de dois, cabe a ação individual, aquela comum. Exatamente, a ação individual, comum. Então, por exemplo, se o trabalhador excede habitualmente a sua jornada e quer cobrar horas extras que não foram eventualmente pagas pelo seu empregador, essa situação não será objeto de ação civil pública, e sim de uma ação individual. A mesma hipótese, se um trabalhador, por exemplo, é contratado e o seu empregador não faz o registro do vínculo na carteira de trabalho, não faz as anotações. Então, essas ações são individuais puras e devem ser defendidas pelo próprio titular do direito. Mas no caso de uma empresa em que todo mundo habitualmente faz hora extra porque ela exige dessa forma, aí cabe. Aí a situação muda de figura. Então, por exemplo, se nós estamos numa determinada empresa em que ela não registra nenhum dos seus empregados, em que todos os trabalhadores excedem diariamente ou habitualmente a sua jornada e ela não paga absolutamente ninguém, não é? Então, neste caso, aí é cabível a propositura da ação civil pública, porque estamos aí diante de uma lesão coletiva, não é? Uma lesão que envolve direitos de uma coletividade, de um determinado grupo de trabalhadores. Então, nessas hipóteses, aí teríamos o cabimento da ação civil pública, que, em se tratando de ação proposta pelo Ministério Público do Trabalho, via de regra, se busca corrigir aquela situação e prevenir situações futuras, mas não exatamente cobrar individualmente as horas extras de cada trabalhador. Eu penso que, neste caso, essas cobranças de valores específicos de horas extras teriam que ser, então, numa ação a ser proposta pelo sindicato da categoria, e depois, na fase de execução, viriam a ser individualizadas os quantitativos, exatamente, que cada trabalhador teria direito. Desembargadora Elinei Veloso, muito obrigada pela sua presença aqui. Imagina, foi um prazer. Por ter explicado para a gente, com tantos detalhes, esse instrumento, a ação civil pública, e que a gente ouve falar com frequência, mas precisava dessas informações. Obrigada. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento, acessando a página do TRT na internet e clicando no link vídeos. O programa também está disponível no YouTube, no endereço que está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do Tribunal, seguir o TRT no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.